Fala pessoal, meu nome é Robledo Milani, eu sou editor-chefe aqui do Papo de Cinema e hoje aqui na Crítica de Vídeo a gente vai sair um pouco da cobertura de cinema, dos filmes que estão chegando na tela grande, na telinha, no streaming, no cinema perto da sua casa e vamos falar de uma série, vamos falar de um seriado, uma minissérie na verdade, que estreou no finalzinho aí de 2024, comecinho de 2025, tá começando a bombar nas premiações, né? Já foi indicada a Globo de Ouro, ao SAG, ao Critics' Choice, e tem tudo para fazer bonito no Emmy desse ano. Tô falando de Disclaimer, série dirigida pelo Alfonso Cuarón, dirigida e criada pelo Alfonso Cuarón, cineasta mexicano vencedor do Oscar, e estrelada por dois vencedores do Oscar, Cate Blanchett e Kevin Kline. Só esses dois, como a gente tem mais 3 indicados ao Oscar também no elenco, tem a Leslie Manville, tem o Sacha Baron Cohen e o Cody Smith-McPhee. Ou seja, é só gente fera no elenco dessa minissérie. Primeiro, se você está acostumado a conferir muito seriado, muita série, muita minissérie pela Netflix, pela Max, pela Prime Video, eu quero dar uma dica para vocês. Se liguem na Apple TV Plus. Tem muita coisa boa na Apple TV Plus. Eu, particularmente, é uma dos canais, principalmente para minisséries mais interessantes do momento, e Disclaimer é um produto original deles. Disclaimer, reparação, retratação, né, como a gente poderia traduzir, na verdade não ganhou o título em português, ficou com o título original mesmo. É uma série sobre muitas coisas, principalmente sobre a nossa própria percepção. Digo isso para vocês porque são apenas 7 episódios, de em torno de 1 hora cada episódio, e é um grande quebra-cabeça que até o último episódio a gente não tem a plena noção do que se está se tratando, do que está acontecendo. São muitos pré-julgamentos que serão tomados por você, espectador, por mim, espectador, por qualquer pessoa, durante o percurso desses 7 capítulos. A gente o tempo inteiro tá assim, eu tô torcendo por esse, eu tô torcendo por aquele, não acredito que ele fez isso, não acredito que ela fez aquilo. Só aos poucos as peças vão se encaixando e a gente vai finalmente entendendo o quadro maior do que aconteceu com esses personagens. E quando finalmente o quadro se forma, é muito chocante, muito arrebatador. Tem uma frase no último episódio, isso não é um spoiler, mas é uma coisa pra gente ficar atento, que um personagem diz: como que você pode fazer isso? Em nenhum momento você não se questionou que isso pudesse ou não ser verdade, que talvez você estivesse enganado? E daí o personagem que é questionado vira para outro e diz: a pergunta não é se eu não questionei, a pergunta é por que você não se questionou. E isso vira para o espectador: por que a gente não se questiona? Resumindo um pouco sobre a narrativa, né, a trama de Disclaimer. São 2 casais, um casal esposa, marido e filho pós-adolescente, ele é dito, ele tem 25 anos, mas é um jovem que ainda não se encaixou na vida, não se encontrou. Eles moram numa bela casa, essa família, a mulher tem um emprego numa editora, ela é escritora, jornalista, super descolada, um ambiente muito criativo, muito bacana. Ele vem de uma família rica, tem um escritório em Londres com uma vista fantástica da cidade. Ou seja, é uma família super bem estruturada e bem posicionada no círculo social que eles frequentam. A outra família já é de um círculo mais, digamos, mais humilde, vive mais no subúrbio, numa casinha menor, mais discreta. Não passam dificuldades, obviamente, mas uma outra realidade, digamos assim. E são um casal de mais idade, já mais 60, 70 a mais. Esse casal recebe uma notícia. O filho adolescente deles, que estava viajando pela Europa, sofreu um acidente e morreu. Poxa, como que isso aconteceu? Como que esse garoto foi morrer? E tu descobre que ele morreu num ato heróico. Já desde o início a gente percebe, poxa, esse cara era muito bacana. Porque ele morreu salvando um menino de ser afogado. Um menino que entrou no mar num botezinho, a maré levou e o guri não tinha mais como voltar. E é esse filho desse outro casal que vai lá e consegue mergulhar, salva o garoto, mas não consegue se salvar. E acaba morrendo afogado. O que a gente descobre é que entre esses 2 episódios é um intervalo de mais ou menos 20 anos. Ou seja, o menino que ele salvou de morrer afogado é o filho desse outro casal, que hoje tem 25, como eu falei. Durante 2 décadas, esses 2 casais não tiveram contato um com o outro. Porém, agora a esposa, a mãe desse menino que morreu afogado, morre também de câncer e sobra só o marido. E o marido parte, então, numa jornada de vingança, porque ele descobre que essa mulher, durante esses 20 anos que ela ficou sofrendo pela morte do filho e gerando esse câncer que acabou consumindo ela escreveu um livro contando o que supostamente teria acontecido com o filho. A partir dessa narrativa que a gente vai conhecendo a história deles. E isso é importante estar atento. Em nenhum momento a gente, enquanto espectador, vê o que de fato aconteceu. A gente vê uma suposição imaginada por essa mulher do que talvez tivesse acontecido com seu filho. E a partir de duas situações.
Eles vão até a Itália ver os lugares por onde o filho passou. Ela encontra, eles deram antes dessa viagem uma máquina fotográfica para o filho. E quando eles chegam no quartinho de hotel onde ele estava hospedado, ela encontra rolos de filmes. Ela revela esses filmes e são fotos dessa mulher, a mãe do outro casal, são fotos eróticas dela. Supostamente ela teria posado para o menino. A presunção imediata é de que os dois tiveram um casal, que ela é uma adúltera, que ela teve um caso com o garoto, e por isso o filho teria se sujeitado a se sacrificar para salvar o filho da amante. O pai desse menino traz tudo isso à tona, a mulher perde toda a sua reputação, a sua família, a sua história, o marido passa a acusá-la de traição, uma coisa que aconteceu 20 anos atrás, o filho que nunca se recuperou entra numa crise ainda maior. Em nenhum momento, durante 6 episódios, a gente ouve o que essa mulher tem a dizer. É isso, acho que é o grande lance dessa minissérie. Por que a gente não dá voz às mulheres? Por que não se para ao que ela tem para contar a sua versão dos fatos? A gente tem a voz de uma mulher, sim, a voz da mãe do garoto, mas é uma voz de uma pessoa que já faleceu, ou seja, uma voz de uma mulher que estava completamente isolada do mundo, misto de suposição com fantasia, com rancor, que ela guardou durante todo esse tempo que ela jogou nesse papel, que ela jogou nesse livro que o marido vem a publicar depois. E por que é tão fácil abraçar o que um desconhecido diz, o que esse livro supostamente estaria trazendo à tona, e seus colegas de trabalho, o marido, o filho, todo mundo acaba virando as costas para essa mulher. E agora, quando ela finalmente conta a sua verdade, será que aquilo de fato tem base? Até mesmo o espectador vai se perguntar, será que eu acredito nisso que ela está falando? Será que esse desespero dela é real? Até que ponto essa mulher não está fazendo isso para se defender? Tem muito aí que o espectador vai ter que julgar por conta própria, mas há uma verdade por trás de disclaimer. E chegar a essa verdade, chegar a essa conclusão, eu tenho a minha versão, eu sei, né? Eu construí a minha história. Você, o espectador, vai ser capaz de construir a sua? Acho que esse é o grande lance, o grande mérito de Disclaimer, uma minissérie já disponível no Brasil, completa, são 7 episódios, e a gente recomenda com muito entusiasmo como um dos grandes atrações, um dos grandes produtos audiovisuais dessa virada de 2024-2025. Vai atrás, tem crítica lá no Papo de Cinema de Disclaimer, crítica do Marcelo Miller, crítica em texto, tem uma outra visão da história, ele levanta outros pontos que também são válidos de ser refletidos a respeito, e a gente vai estar sempre buscando mais coisas interessantes aqui nas nossas críticas e vídeos, no podcast, na crítica em texto, no Dá o Papo e muito mais aqui no Papo de Cinema, no Spotify, no YouTube, no site, por todos os lados. Fiquem ligados, Papo de Cinema é cinema por todos os lados. Um abraço e até a próxima!